Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse treinamento online gratuito na faixa de grátis durante 3 dias sobre marcas pessoais focado em Instagram. Meu nome é Brenda Scalco, mas eu vou me apresentar depois, brevemente. Agora eu quero explicar primeiro como que vai funcionar esse treinamento, tá? Hoje é domingo e eu tô postando essa primeira aula que é sobre estratégia e planejamento. Amanhã, na segunda, eu vou postar sobre identidade visual e produção de conteúdo. E no terceiro dia, eu vou postar sobre monetização, ou seja, como que tu pode realmente monetizar, ou seja, ganhar uma grana, converter em vendas o teu conhecimento no Instagram, a partir do Instagram. Então, gente, é o seguinte, esse treinamento eu poderia vender tranquilamente e eu vou dar de graça para ti. Por quê? Porque com esses pilares, tu tem todos os artefatos, que palavra menos velha que eu posso usar? Todos os pilares que tu pode usar para alavancar a tua marca pessoal de vez. Então, a gente tá falando aqui de estratégia, planejamento, identidade visual, produção de conteúdo e monetização em 3 dias, tá? Então, assim, tu já pega o caderno, a caneta, o whatever, o bloco de notas, onde que tu anota, para dar uma imersão, fazer uma imersão nesse treinamento, porque esse conteúdo tem muito valor. E daí a gente vai para o primeiro recado que eu queria dar antes da gente começar, que é: este conteúdo não é para qualquer um, tá? Então, esse conteúdo, ele tem muito valor, ele é muito complexo, não complexo, porque ele é fácil de entender, mas ele é muito passo a passo, ele tem muito valor, tá? Então, ele não é para qualquer um, é para quem realmente está obstinado, tem a prioridade de criar a sua marca pessoal e de alavancar na internet, especificamente no Instagram, tá? Então, é normal que não seja para qualquer um. Conteúdo bom, conteúdo grande, conteúdo denso não é para qualquer um. E agora a gente vai para o segundo recado que eu queria dar, que é o seguinte: esse treinamento é focado para marcas pessoais, ou seja, tu é o teu próprio negócio, você é o seu próprio negócio. Então a gente está falando de freelancer, profissional liberal, empreendedor. Mas, se tu tem um negócio do tipo, é um bar, é um escritório, é whatever, uma coisa de pilates, tu também pode usar esse treinamento, mas pensa que tudo que a gente falar aqui para a pessoa, tu tem que implementar no teu negócio, tá? O foco é marcas pessoais. Se tu tem um negócio, implementa, só pensa no teu negócio e não na tua marca pessoal. Outra coisa que eu queria dizer, então, a gente já falou como vai funcionar o treinamento, a gente já falou que esse conteúdo não é para qualquer um, é só para quem está realmente comprometido. E a gente falou também da questão da marca pessoal, que também serve para negócios. E, gente, último recado que eu vou dar aqui antes de me apresentar, tá? Esse conteúdo é totalmente gratuito, são 3 dias e depois eu já tô avisando que isso é uma prévia, isso é um aquecimento para a mentoria imersão Você de Amanhã, que é um produto pago. Se tu não quiser comprar o produto pago, não tem problema, tu vai continuar tendo acesso ao conteúdo gratuito de 3 dias, que é foda, e com isso tu já consegue ter o beabá da marca pessoal, tá? Mas por que eu já tô falando isso? Porque eu não gosto daquelas pessoas que fazem muito conteúdo gratuito e daí no último minuto falam: e eu tenho uma surpresa que eu vou vender, tarará, entende? Então, eu já tô falando para vocês, porque se vocês curtirem o meu trabalho, se vocês aprenderem muito, quiserem investir, dar um passo além, Você de Amanhã. Se não, tudo bem, tudo tranquilo, estamos brothers, não tem problema. E agora sim, eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome, para quem não me conhece, é Brenda Scalco e eu me formei na SPM em Publicidade e Propaganda, eu me formei em Administração na URGS, mas esses títulos não me representam tanto quanto outras coisas. Na frente disso, eu me identifico como uma mulher independente, uma mulher inconformada, empreendedora, que viajou pela América Central, que é tradicionalmente um lugar muito inóspito e perigoso, sozinha durante 2 meses. Esse é o tipo de mulher que eu sou. E é isso que me identifica, muito mais que um título acadêmico.
Embora eu tenho muito orgulho de ter ganhado uma bolsa para estudar na IE Business School em Madrid, que é onde eu estudei transformação digital em 2017. E ano passado eu passei também no melhor mestrado do mundo em Amsterdã, que é de mídias digitais. E desde março eu voltei para o Brasil, onde eu fiz muitos trabalhos de social media, cuidei de muitas contas de clientes como marcas pessoais, cuidei da marca pessoal deles. E hoje, desde junho, então não faz muito tempo, estou focando no Você é o Seu Negócio, ou seja, a minha marca pessoal, não atendo mais clientes, mas sim foco na minha marca pessoal. E falando nisso, a gente vai começar agora com o nosso treinamento sobre estratégia e planejamento. Qual o grande diferencial desse treinamento? É que eu vou mostrar para ti que tu pode começar assim hoje. Tu não precisa ter 10 mil, 5 mil, 20 mil, 100, 1 milhão de seguidores para ter autoridade, para monetizar, para criar um curso, uma mentoria, uma consultoria, para trazer mais cliente para o teu consultório, para o teu escritório. Tu não precisa, tá? Então, acredito que esse é um grande diferencial desse treinamento. Eu vou te mostrar como começar hoje, tá? E eu preparei uma apresentação para a gente se guiar. E é o seguinte, gente. Quem me marcar no Instagram, tá? Eu vou liberar o material escrito, tá? Que é toda a apresentação que eu fiz para vocês nesses 3 dias, tá? Então, cada aula vocês vão me marcar no Instagram e eu vou liberar o PDF. Por quê? Porque daí eu consigo ver quem assistiu a aula primeira e eu mando manualmente para vocês quem assistiu a aula. Só para quem assistiu a aula, quem assistiu a primeira aula de estratégia e planejamento, vou mandar esse PDF que eu vou mostrar agora. Então, olha só. Vocês estão vendo aí? Isso é gravado, então vocês não podem me responder, mas responda mentalmente. Estamos aqui na nossa primeira apresentação de estratégia e planejamento, treinamento marcas pessoais no Instagram. Vamos lá, então. Antes de tudo, então, como eu falei, @scalco.brenda, me marca para eu olhar, para eu mandar essa apresentação, para tu conseguir colocar em prática o passo a passo que a gente vai falar aqui, tá? Gente, o que a gente vai falar, então? A gente vai falar de self-assessment, ou seja, o primeiro passo para criar uma marca pessoal é autoconhecimento. E eu vou dar algumas reflexões, algumas provocações para vocês pensarem quem vocês são, quem vocês querem ser, como vocês querem ser percebidos como marca pessoal. Aí a gente vai falar que tipo de marca pessoal tu é, para tu te identificar. Marcas pessoais importam? E daí eu vou falar algumas coisas sobre o cenário atual que está mudando sobre marcas pessoais. Comunidades online, como é que eu construo minha comunidade online, como é que eu crio minha estratégia de marca, meu nicho, meu público, meu posicionamento e finalmente como é que eu planejo a produção de conteúdo. Isso tudo é para hoje, é para agora. Então, vamos lá. Primeiro é sobre self-assessment, tá? Então, a construção de uma marca pessoal no digital, primeiro ela vem quando tu te conhece. Então, tu não vai começar a pensar quem é a tua persona, quem é o teu público, se tu não sabe quem tu é, motherfucker. Então, a marca pessoal no digital, ela exige disciplina, tá? Ou seja, colocar que tu vai postar uma vez por dia, 2 vezes por dia, disciplina, constância. Primeira coisa. Segunda coisa, autenticidade. Se tu vestir um personagem, isso vai dar um tempo muito curto até as pessoas perceberem que tu tá vestindo alguma coisa. Então, autenticidade. Por quê? Porque já tem muita coisa parecida. Por exemplo, no marketing digital. É um mercado com muita gente. Mas cada pessoa é uma pessoa. Então, o que te torna único é a tua autenticidade. Tempo, exige tempo. Então, não acredita em pessoas que falam, em um mês eu consegui tanto de faturamento quanto de número de seguidor. É tempo, tá? Paixão, fica tudo muito mais fácil. E a tua habilidade, ou seja, o que tu faz bem, o que tu ama. Então, gente, isso são os pilares chaves para tu pensar na tua marca pessoal. Agora, de novo, pensa em quem tu é primeiro, para depois pensar em quem tu quer atrair, tá? Então, eu separei essas perguntas pra gente pensar, tá? Eu vou... Peraí que eu tinha esquecido de me aumentar aqui para você me enxergar melhor. Olha só. Perguntas pra gente começar. Por que tu quer crescer? É por ego
ou por algum outro motivo mais nobre, tá? Por exemplo, se eu sou uma profissional liberal, uma dentista, uma médica, uma whatever, uma psicóloga, eu preciso crescer 10 mil pessoas? Preciso crescer 100 mil pessoas? Porque se eu atendo no meu consultório e eu tenho 1 hora por paciente, eu tenho 10 horas por paciente. Então, será que eu preciso de uma comunidade exponencial se o meu atendimento é físico? Tem que ter essas reflexões, tá? Porque às vezes a gente pensa, eu só quero crescer, mas sem motivo, tá? Então, por que tu quer crescer? Qual a tua mensagem que tu acha que tu precisa passar para as pessoas, tá? Segunda coisa, qual o impacto que você quer causar com o teu perfil, tá? Então, eu quero crescer porque eu tenho uma mensagem muito bacana para passar sobre X, tá? E qual o impacto que tu quer causar nessas pessoas que te seguem, tá? Isso é a nossa segunda reflexão, tá? Como isso é gravado, gente, tu pode dar um pause e fazer um brainstorm agora, ou seja, uma chuva de ideias, escrever um pouco sobre isso, né? Por que tu quer crescer? Qual o impacto que tu quer causar nas pessoas? Terceira reflexão, como você quer que os seus seguidores enxerguem você, tá? Ou seja, como que tu quer ser enxergado, percebido por essas pessoas que te seguem, tá? Então, aqui a gente tá falando de soft skills, tá? Ai, meu Deus. Onde é que eu fui? Aqui, voltei. Soft skills, ou seja, como é que eu quero ser enxergada? Eu, Brenda, quero ser enxergada como uma pessoa informal, uma pessoa divertida, uma pessoa criativa, mas ao mesmo tempo com muito embasamento, muita informação. Então, tu faz esses adjetivos, uma lista de adjetivos, como que tu quer ser enxergado. E quarta questão é, pelo que tu quer ser reconhecido, tá? Ou seja, marketing digital para pessoas que querem alavancar as suas marcas pessoais. É isso que eu quero ser, é assim que eu quero ser reconhecida, tá? Uma referência nisso. Então, gente, são 4 perguntas que vocês dão um pause agora, dão uma escrita, escrevam as respostas de vocês, porque não adianta eu querer crescer no Instagram, ou seja a plataforma que for, hoje é Instagram, amanhã é o Blu Blu Blu. Então, a plataforma que for qual é a resposta dessas 4 questões para ti, tá? Beleza. Daí eu vou tocar aqui, né? E daí quando tu te sentir pronto, tu vai ir adiante. Depois, que tipo de marca pessoal você é, tá? Existem 2 tipos de marcas pessoais e só, tá? Primeira é aquelas que usam dos outros para se beneficiar, ou seja, eu quero que as pessoas me sigam, eu quero que as pessoas vejam meu conteúdo, eu quero que as pessoas comprem de mim, ou seja, eu quero o quê? Usar as pessoas ao meu benefício, tá? Mas se a gente fizer a lógica inversa, funciona muito melhor, ironicamente, que é o quê? Eu usar de mim para beneficiar as pessoas. Ou seja, pensar como que eu agrego no conteúdo, como é que eu faço para as pessoas se identificarem comigo, como é que eu faço para me destacar, como é que eu faço para impactar. Então, como é que eu me uso para beneficiar os outros e não como eu uso os outros para me beneficiar. Tu entende a diferença? Então, hoje, marketing digital, mais do que nunca, está associado, é irmão gêmeo de educação, tá? Escrevam isso. Hoje, mais do que nunca, marketing digital é o irmão gêmeo da educação. Então, hoje, tu só cria uma marca pessoal memorável se tu é um agente transformador de educação, tá? Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Usar de si para beneficiar os outros, agente de educação. Depois, as pessoas não se importam com quanto tu sabe. Se eu viesse aqui e falasse assim para vocês, eu tenho um título em Harvard, eu tenho um título em Yale, e é isso, pessoal, até mais. O que vocês iam fazer? Foda-se, né? Porque eu não te perguntei. Agora, se eu digo que eu estou disposta a compartilhar o conhecimento com vocês, é assim que vocês vão se importar com a minha marca pessoal. Então, a frase é, as pessoas não se importam com quanto que você sabe, tá? As pessoas se importam com o quanto tu tá disposto a compartilhar este conhecimento com elas, tá? Então, gente, usar de si para beneficiar os outros e pensar como as pessoas querem o compartilhamento das minhas ideias. As pessoas não querem saber o quanto que eu sei. Então, vocês estão percebendo que marketing digital, marca pessoal hoje é muito mais sobre os outros do que sobre si mesmo, tá? Beleza.
Então, a gente falou de self-assessment, as 4 questões, e a gente falou dos tipos de marca que existem, os tipos de marca pessoal e qual que vai te alavancar. É muito mais sobre os outros, muito menos sobre tu mesmo, tá? Agora, gente, isca de peixe. O que é isso? É onde que a gente tá. Eu botei uma flechinha no mouse ali, vocês viram que bonitinho. Estamos aqui, no autoconhecimento. A gente falou de self-assessment. A gente vai passar por impacto, ou seja, como que eu causo impacto, para entender mais sobre marketing digital, marca pessoal, para falar sobre produção de conteúdo, e da produção de conteúdo eu vou ganhar visibilidade, depois visibilidade e autoridade eu vou gerar vendas. Então, tu tá vendo que as vendas aqui, elas começam quando? Quando eu tenho autoconhecimento, tá? Autoconhecimento, depois dessa etapa, eu vou gerar impacto, tá? Por quê? Porque eu vou entender que impacto que eu quero causar nessas pessoas. E é pelo impacto que eu vou criar a minha estratégia de marketing, tá? Porque o impacto está na frente de qualquer estratégia de marketing, tá? E depois de entender o meu público, o meu mercado, que a gente vai falar sobre isso hoje, eu vou começar na produção de conteúdo, ou seja, o que eu vou postar, né? Postar na prática no Instagram, de acordo com a minha estratégia de marketing para causar o impacto que eu quero. Depois da produção de conteúdo bem feita, tá? A gente começa a ter visibilidade. Ou seja, quando a gente tem uma linha editorial bem feita, um planejamento bem feito, né? Produção de conteúdo bem feita. E da visibilidade, daí a gente gera autoridade, ou seja, a gente começa a ser reconhecido, associado a um mercado. E daí da autoridade a gente pode criar o nosso produto, seja ele físico, seja ele um serviço, seja ele online, e gerar vendas, tá? Então, isso se chama isca de peixe, tá? E é um passo a passo, passo a passo. Não adianta eu não saber quem eu sou, que impacto eu quero causar nas redes sociais e querer que as pessoas comprem meu produto. Não vai funcionar, tá? Por que marca pessoal importa, então? Tá? Por 3 coisas, tá? Na verdade, muitas coisas, mas bota aí 3 coisas fundamentais. Reputação. Reputação é pelo que tu é lembrado, tá? Importância é quanto de audiência existe na tua palavra, ou seja, quantas pessoas te ouvem, tá? Então, tu pode ser importante se muitas pessoas te ouvem, mas tu pode ser lembrado de uma maneira negativa, daí não adianta, né? O ideal é se tu é lembrado de uma maneira positiva, como tu gostaria de ser lembrado no teu nicho de mercado, e tu tem uma audiência que te ouve, ou seja, muitas pessoas te ouvem, tu é importante e tem uma reputação. A relevância é quão relevante é a tua opinião. Ou seja, quanto de credibilidade que tu passa, que a tua marca pessoal passa. Então, uma marca pessoal forte é uma marca que tem reputação, né? Ela é lembrada por uma coisa específica, ela tem importância, ou seja, as pessoas ouvem ela tem uma comunidade de ouvintes e ela tem relevância, ou seja, ela causa credibilidade. Então, essa tríade aqui, esse triângulo 3D, é o que vocês têm que pensar em marca pessoal. Eu quero importância, eu quero reputação, eu quero relevância. Eu quero importância, eu quero reputação, eu quero relevância. Tá? E, gente, para fechar essa introdução de marca pessoal, é o seguinte: por que marca pessoal importa? Então, a gente falou da reputação, importância e relevância. E, pasmem, eu quero que vocês, assim, ó, absorvam essa ideia. Porque essa ideia é um mindset, essa ideia é uma linha de pensamento da vida, tá? Que é o seguinte: o futuro do trabalho é tu. O futuro do trabalho não é a empresa que tu trabalha, o futuro do teu trabalho não é hoje o escritório, o consultório que tu é vinculado. Hoje, o futuro do trabalho é tu, é o teu nome mais teu sobrenome. Por quê? 38 milhões de pessoas no Brasil, tá, já são autônomos, segundo o Valor Econômico 2020. Trabalho por conta própria, ou seja, você é o seu negócio, já superou o número de trabalhadores por carteira assinada. E até hoje, nosso sistema educacional, lá desde a base, é focado em te educar para tu ser um bom trabalhador dentro de uma empresa, para tu ter um bom cargo na faculdade, para tu ter um bom cargo, para tu ter um bom estágio, para depois tu ser efetivado. E a questão é, essa linha de pensamento, ela já foi ultrapassada pela questão do trabalho por conta própria. Trabalhadores por conta própria já superaram o número de trabalhadores por carteira assinada. Ou seja, mais do que nunca, a tua marca pessoal é o que importa hoje e no futuro do trabalho. Porque esse movimento, ele é constante, ele é ascendente.
tá? Ele é exponencial, ele continua acontecendo. E cada vez mais as pessoas vão ser as suas próprias marcas. E eu te pergunto, tu tá trabalhando na tua marca pessoal? Porque queira tu quer ou não, a tua marca pessoal já existe. Ou seja, tu já está causando na mente das pessoas uma reputação, uma importância, uma relevância determinada. Se tu tá trabalhando na tua marca pessoal, tu tem mais chance de ser assertivo nisso, de construir isso conscientemente. A questão é, todo mundo tem uma marca pessoal, conscientemente ou não. Então tá na hora de quê? De acordar e fazer tua marca pessoal ser um processo consciente, tá? E pensar, futuro do trabalho é eu, é o meu negócio sou eu, tá? Vou dar uma pausa aqui, tá? Pra gente conversar. Mentira, porque isso é gravado, não vou poder conversar com ninguém. Mas, só para ver quanto tempo de aula a gente já tá? E é o seguinte, então o que a gente falou até agora? Foi uma parte mais introdutória, tá? Por quê? Porque a gente falou de marca pessoal, o que é marca pessoal, as premissas de uma marca pessoal, por que uma marca pessoal importa, tá? E as questões do self-assessment, tá? Do autoconhecimento, aquelas 4 questões que tu não pode esquecer, que tu tem que fazer um brainstorm e pensar contigo mesmo a partir de hoje para definir essas questões. Porque a gente viu na isca de peixe ali, né? Autoconhecimento, o ponto final é as vendas, mas começa com autoconhecimento, tá? Espero que vocês estejam gostando, tá? E me lembrem que eu vou mandar para vocês o material com, se vocês marcarem isso aqui, ó. Que no caso a caneta não tá funcionando, né? Mas se vocês marcarem o scalp.brenda lá no Instagram, na menção, e daí eu vou ver quem tá assistindo e mandar para vocês, tá? Porque daí é o seguinte, tem muita informação aqui. A questão é tu absorver um pouco agora e depois tu estudar em cima desse material, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá que o negócio vai pegar fogo a partir de agora, tá? Então, olha só. Comunidade online, tá? Comunidade online. Vamos falar sobre isso agora, tá? Olha só, isso aqui é uma coisa mind-blowing, tá? Vai estourar os miolos de vocês, porque é uma coisa muito interessante, tá? Vou dar os créditos que eu vi isso na Moving Girls, que é @Moving Girls. Comunidade online, tá? É o seguinte, tu é um coworking, tá? Como assim, Brenda? Você está louca? Não, tu é um coworking, ou seja, um espaço de trabalho, só que digital. Então, o teu Instagram é um coworking, tá? Olha só, essa analogia é muito legal. Por quê? Você precisa criar uma comunidade que se identifica com o teu espaço. Então, agora, eu vou me aumentar aqui para vocês verem minha cara de louca. Você é um coworking, só que digital, tá? Então, como assim? Você precisa criar uma comunidade online que se identifica com um espaço específico. E esse espaço é o teu Instagram, tá? Então, o que acontece? Tu vai ter que chamar pessoas, ou seja, chamar pessoas para entrar no teu coworking, tá? O teu coworking é teu Instagram. Teu Instagram é teu espaço, tá? Ou seja, tu é um community manager. Sabe o que é um community manager? É um cargo específico que existe dentro de coworkings, que é uma pessoa que serve só para servir. Ela serve para agregar, para unir, para criar coisas que unam as pessoas ali daquele coworking. É exatamente isso que tu é no teu Instagram. Tu é um community manager no teu Instagram. Ou seja, tu não é o dono do teu Instagram, tá? Tu é o community manager. Tu tem que começar a pensar assim, tá? O teu papel no teu Instagram é unir determinadas pessoas que tenham um lifestyle específico, um perfil específico, tá? Ou seja, o teu papel é criar uma tribo no teu Instagram. Olha que interessante. A gente começa a associar que teu Instagram é um coworking, que o teu coworking é um espaço, só que digital, tá? E que tu não é o dono do teu Instagram. O único papel que tu tem no teu Instagram é tu conseguir unir as pessoas em prol de alguma coisa maior que tu mesmo, entende? Então, criar a tua tribo. Se ganhar dinheiro não fosse uma questão, como você usaria o teu Instagram hoje para unir as pessoas a respeito do que tu gosta, do que tu ama, tá? Essa pergunta aqui é muito boa.
super humilde, né? Se ganhar dinheiro não fosse uma questão, como você usaria o teu Instagram para unir as pessoas? Tá? Como é que tu usaria o teu Instagram para criar essa tribo online? Tá? E pensa, eu não sou o dono do meu Instagram, eu sou community manager do meu Instagram. Meu Instagram é um coworking. Ou seja, que pessoas eu quero no meu coworking. É isso que tu tem que começar a pensar. Então, pessoas se interessam. Calma que eu tô na frente aqui. Pessoas se interessam. Ai, caceta. Pessoas se interessam pelas mesmas coisas. Pessoas que se interessam pelas mesmas coisas fazem parte de uma comunidade online. Pessoas que se levantam pelas mesmas bandeiras fazem parte de uma comunidade online. Pessoas que sofrem as mesmas dores fazem parte de uma comunidade online. Então, tu tem que começar a pensar. Dentro do meu Instagram, dentro do meu coworking digital, eu sou o community manager, quero unir essas pessoas, criar uma tribo em volta do meu Instagram. Eu tenho que pensar, qual o interesse dessas pessoas, né? Se eu tivesse que escolher, criar, quem é o meu público-alvo, qual é o interesse dessas pessoas para quem eu vou falar? E outra coisa, qual é a bandeira que eu vou falar? Ou seja, eu posso focar em para mulheres, eu posso focar para jovens, posso focar para mães solteiras, posso focar para gestantes, enfim, eu crio uma comunidade, uma bandeira, onde eu vou falar, por exemplo, uma questão social. Uma questão social associada ao teu nicho tende a crescer muito maior, muito mais rápido, tá? Então, por exemplo, assim, marketing digital para mulheres ambiciosas. Tem toda uma questão do feminismo por trás, do empreendedorismo feminino, do empoderamento feminino. Então, é uma bandeira. Mas não necessariamente é uma bandeira de gênero. Pode ser uma bandeira de muitas coisas, culturais, sociais, enfim, educacionais. Qual a tua bandeira? Se tu conseguir associar uma bandeira com o teu nicho, a tua chance de crescer é muito maior. Por quê? Porque é comunidade online. Tu tá associando a uma comunidade. Tu tá criando uma tribo em volta de uma bandeira. Isso funciona muito bem. Pelos interesses, pelas bandeiras e pelas dores que tu pode criar uma comunidade. Ou seja, que dores do dia a dia aquela pessoa que eu quero atingir sofre, aquela comunidade. Então, por exemplo, se eu quero atingir empreendedores, eu posso criar uma comunidade focada para empreendedores, minha comunidade online, onde eu vou focar muito nas dores deles, ou seja, o que eles passam no dia a dia, quais são os perrengues, quais são os desafios, quais são as ambições, o que trava eles, quais são as barreiras. Então, gente, começar a pensar nisso. Qual é a tribo que eu quero criar no meu Instagram? Qual a transformação que tu pode causar sendo community manager do teu coworking digital, tá? Comunidade online, então, primeiro, transformação. Que transformação que tu pode causar na tua comunidade, tá? É algo que transborda em ti, ou seja, é uma coisa que transborda em ti, é um conhecimento, uma paixão. Como que tu pode usar essa tua paixão, esse teu conhecimento para transformar uma comunidade, tá? Outra coisa daí é a bandeira pela qual tu acredita. Existe alguma bandeira por trás desse teu nicho? Que grupo de pessoas dentro desse teu mercado que tu pode focar? Que é a tua bandeira, para qual tu levanta, tu defende, tu apoia. E não necessariamente é sobre o teu nicho, tu pode relacionar. Assim como eu falei, por exemplo, tem um perfil de uma engenheira. Como engenheira é ainda muito estigmatizado, né, em pensar em homem, ela fez isso. Mulheres são engenheiras, sim. E daí ela pegou um nicho de engenheira para mulher. Então, não necessariamente mulher tem a ver com engenharia, mas ela associou essa bandeira com o nicho engenharia. E ela conseguiu construir uma comunidade, conseguiu construir o seu coworking digital ali, tá? Gente, então, ainda sobre comunidade online. Marcas pessoais com bandeiras associadas têm um crescimento muito mais rápido pela identificação. Isso que a gente falou. Então, por exemplo, assim, uma nutricionista plant-based em nome dos animais. Então, o que acontece? Ela é uma nutricionista, mas ela tem um subnicho plant-based, ou seja, um subnicho dentro do nicho de nutricionista. E assim ela consegue criar uma comunidade muito mais forte, que se identifica muito mais com ela. Tá? Isso é só um exemplo. Depois vocês olham os outros exemplos aqui que eu coloquei. Então,
no começo, não foque em vender para a tua comunidade. A tua comunidade não quer saber de vendas. Tua comunidade, no começo, ela quer saber como que tu pode servir ela, tá? Todos querem fazer parte de uma tribo. Basta você tomar a frente e liderar, já dizia Seth Godin, tá? Ok, mas não dá para definir nicho e persona se tu não sabe quem você é. E daí a gente volta para o self-assessment com as 4 questões, tá? Então, o exercício número 1 que eu vou dar agora, façam isso, vocês vão ver o resultado. Perguntar para 10 pessoas, tá? 10 pessoas. Quando você ouve o meu nome, que adjetivo te vem à mente? De novo, quando você ouve o meu nome, que adjetivo te vem à mente? Faz esse exercício e manda para 10 pessoas no WhatsApp. Pode ser amigos, chefes, subordinados no trabalho, grupos de faculdade, de pós, enfim, pessoas que te conhecem profissionalmente e pergunta que adjetivos que tu transmite com a tua marca pessoal. Talvez daí surja insights, ideias de como que tu pode criar a tua comunidade, quais vão ser as tuas bandeiras, como que tu vai ser associado como marca pessoal, tá? Gente, daí a gente vai terminar essa questão de comunidade online. Então já dá para refletir muita coisa aí sobre tribo digital, como que tu vai te posicionar. E não esqueçam, façam essa lista do WhatsApp de 10 pessoas para ver como que vocês são percebidos pelo outro. Talvez isso pode ajudar a criar a comunidade online de vocês, tá? Agora a gente vai para esqueleto estratégico de marca, que é uma parte maravilhosa. Que é o seguinte, antes de definir o teu público, antes de definir o teu nicho, a tua persona, pensa o que te torna único. Isso aqui tem muito a ver com a etapa do self-assessment lá do autoconhecimento. Tu vai começar a pensar assim, tu vai começar a juntar as peças desse quebra-cabeça que a gente está falando hoje. Que é, primeiro, qual a tua personalidade? Qual a tua linguagem? Estilo de comunicação? Como que tu te veste? Isso são questões relacionadas à personalidade. Então, eu, Brenda, eu não sou uma pessoa girly girl, que me visto com rosa, que eu sou super patricinha, super vaidosa. Essa não sou eu, mesmo que eu queira ser, essa não sou eu. Eu sou uma pessoa que fala palavrão, não sou tão vaidosa assim, uma linguagem super informal, coloquial, essa sou eu. Então essa é a minha personalidade. Minha marca vai transmitir isso, vai me identificar com pessoas que são assim também, tá? Então, pensa na tua personalidade. Outra coisa, pensa na tua bandeira, que é sobre o que falamos antes. No que tu é verdadeiramente afim, que tu luta, que tu acredita, qual a tua bandeira, qual a tua causa. E terceira coisa, qual a tua zona de gênio, zone of genius. Ou outras pessoas também chamam de Ikigai, que é a intersecção, ou seja, onde os círculos se conectam entre o que tu ama, daí tu bota aqui, dá um pausa nesse vídeo, começa a fazer uma lista também do que tu ama, o que tu faz bem, outra lista, o que o mundo precisa. Daí o mundo é muito genérico, tu pode filtrar em o que o mercado precisa, o teu mercado. Por exemplo, o meu mercado é marketing digital. Como que tu pode ser monetizado por isso? Como que tu pode ganhar com isso monetariamente, tá? Então, aqui são pilares que vão te ajudar a criar o teu esqueleto estratégico de marca. Tua personalidade, tuas bandeiras, tua zona de gênio, tá? Então, assim, aqui tu já vai ter uma ideia da tua personalidade, pessoas que tu vai atrair com a tua marca, da tua bandeira, se tu tiver alguma bandeira para associar com o teu nicho, e a tua zona de gênios, teu Ikigai, ou seja, o que tu ama e que tu faz bem e que teu mercado precisa e que tu pode ser monetizado com isso, tá? Para quem quiser pesquisar, pode pesquisar Ikigai, tá? Eu vou escrever aqui, ó, para vocês. Vamos ver se agora vai funcionar. A caneta. Ó, essa zona de gênios, tá? Ela também é chamada de Ikigai, tá? Depois vocês podem buscar aí mais sobre isso para criar o esqueleto de marca de vocês. Beleza, Brenda. Então já entendi tudo. A gente já falou sobre comunidade online, a gente falou sobre zona of genius, personalidade, bandeira, e tudo que a gente falou até agora é uma questão intrapessoal, tá? E não interpessoal. Qual a diferença? Intrapessoal é eu comigo mesmo, tá? Eu me identificando como marca. E interpessoal é eu falando para as pessoas sobre a minha marca, tá? Então, gente, eu dei muitos insights aqui, uma bomba de informação para vocês pensarem sobre vocês, antes de falarem sobre vocês para os outros, tá?
Agora sim, a gente vai para a segunda etapa da aula 1, que é como que eu começo a criar todas essas informações, como é que eu moldo elas para começar a comunicar para os outros, tá? E daí sim, a gente vai falar de como definir um nicho, como definir um segmento, como definir um público-alvo. A gente vai falar agora. Eu tô olhando o celular, que é para ver quanto tempo de aula a gente está fazendo, para não ficar uma coisa muito bastante, porque temos 3 dias ainda. Quer dizer, hoje mais 2, né, pessoal? Mas eu espero que vocês estejam gostando. Eu espero que vocês estejam pensando, puta que pariu, que conteúdo foda. Eu espero. Muito. Espero muito. Tá, vamos voltar aqui. Então, olha só. Como definir o teu nicho, tá? Primeira coisa é Search Tools para Brainstorm. Oi, o que você falou, Brenda? Não entendi nada. Calma. Search Tools, tá? É o quê? Ferramentas de busca online, tá? No Você de Amanhã, que é esse curso que eu faço, tá? Eu ensino várias ferramentas para a gente ter muito embasamento. Mas aqui eu vou ser bem prática e vou falar só uma delas, tá? Search Tools para Brainstorm, ou seja, são ferramentas online que tu consegue fazer insights de análise de dados para ver potenciais mercados. Ou seja, eu sou uma dentista, eu sou uma engenheira, eu sou uma empreendedora, eu sou uma vendedora, eu tenho e-commerce, mas para tu definir um nicho, tem várias ferramentas online que são ótimas para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem como é que vocês podem fazer isso, tá? Olha só. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se vai rolar, não vai rolar, como é que vai ser. Ai. Tá, agora vai dar. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha só. Isso aqui, ó. Que é essa ferramenta aqui, ó. Uber Suggest, tá? Uber Suggest é uma das ferramentas que eu falo no treinamento. No Você de Amanhã. Que é o seguinte, olha só. Aqui a gente pode pesquisar palavras-chave do teu nicho para definir o teu subnicho, ou seja, para definir como que tu vai te diferenciar, qual a tua tribo, qual a tua comunidade online, tudo isso que a gente já falou. Então, por exemplo, eu posso botar marketing, tá? Vai carregar e ele vai me mostrar as coisas que as pessoas mais buscam sobre o marketing, o que está associado ao marketing. E assim eu consigo ter insights de ideias de como é que eu posso nichar o meu mercado, tá? Primeira informação muito legal é volume de busca. Então, eu começo a ver, ó, tipo, tem 110 mil buscas no Google, Google Brasil, sobre marketing por mês, tá? Então, e daí já bota uma etiqueta de alto, ou seja, é uma alta busca. Então, tem muita competitividade nesse mercado, mas tem muita demanda, tem muitas pessoas querendo, tá? Aqui eu consigo ver a faixa etária dessas pessoas que buscam. Então, eu consigo perceber que um grande público de 18 a 24 está buscando por marketing digital, assim como o público de 25 a 34, que é esse público vermelhinho aqui. E 34 a 44. Então, eu consigo perceber que após 44 anos, pouquíssimas pessoas buscam, tá? 2,8%. Então, eu posso me identificar com esse público mais jovem ou com esse aqui. Eu começo a ter insights de como que eu me posiciono para qual público, tá? Então, eu, por exemplo, marketing, ficaria muito difícil eu me posicionar para esse público de 2% apenas, que é o de 45 a 54 anos. Então, já começa a ter esses insights. Agora, para definir nicho, ó, marketing digital, marketing inbound, marketing pessoal. Marketing pessoal é o meu nicho de marca pessoal. Então, ó, é uma coisa que tem bastante procura. Não tanto como o marketing. O marketing tem 110 mil, marca pessoal tem 18 mil. É muito menor, tá? Então, é um nicho mais específico. Em contraponto, eu posso me especializar neste nicho específico, tá? Por quê? Porque daí eu paro de competir com um oceano vermelho, ou seja, muitas pessoas falando sempre a mesma coisa, e eu penso num nicho específico como marca pessoal. E assim vocês vão fazer com o nicho de vocês, tá? Aqui vocês conseguem ver, ó,
infinitas ideias, tá? Marketing online, marketing grow, marketing 4.0, marketing sensorial, marketing holístico, marketing odontológico, institucional, publicidade, boca a boca, vendas, interno, B2B, marketing para depilação, podia ser marketing para esteticistas, por exemplo, marketing para a indústria da beleza, poderia me focar nisso também. Então, aqui vocês conseguem fazer muita pesquisa foda, tá? Marketing, Uber Suggest, marketing, louca. Gente, então, essa é a nossa primeira dica aí do Uber Suggest, tá? Voltando para nossa apresentação aqui, tá? Para o nosso material PDF. Então, para definir um nicho, eu posso primeiro usar e abusar de search tools, ou seja, ferramentas de busca, e analisar número de buscas, idade que as pessoas buscam, palavras-chave relacionadas, que daí eu começo a ter ideias de nicho para me posicionar. Outra coisa é aquela zone of genius que a gente falou antes, que é o Ikigai, ou seja, o que eu amo, de novo, ó, Ikigai. O que eu amo, o que eu faço bem, o que o meu mercado precisa e como que eu posso ser monetizado por isso. E daí tu faz 4 círculos, começa a fazer as ideias de cada círculo e ver como tu consegue interconectar tudo. Ah, isso eu faço bem. Realmente, isso eu faço bem, isso eu amo, isso meu mercado está precisando. Tem baixa demanda, tem muita demanda e pouca oferta. Ah, e isso eu poderia monetizar assim, dando mentorias, por exemplo. Então, tu consegue pensar de uma maneira muito macro, muito business e muito pragmática. Tipo, o que eu faço bem, o que eu amo fazer, o que meu mercado precisa e como é que eu posso ser monetizado por isso. Eu posso fazer isso, ou seja, é um processo mais interno e esse Search Tools é um processo mais externo, o que o mercado está falando. A terceira forma de definir o nicho é o mapeamento mais melhor. Ou seja, eu pego várias referências do meu nicho. Então, eu sou do marketing, eu vou pegar 20 referências de marketing digital no Instagram. Pego lá 20, pode ser no YouTube, no LinkedIn, enfim, sites, blogs, enfim. E daí eu começo a ver o que eles falam, como é que eles falam, qual é o posicionamento deles, personalidade, qual é a zona of genius deles. E daí óbvio que ia passar uma ambulância no meio da gravação, né? Eu vou ter que pausar e daqui a pouco a gente volta. Voltamos! A ambulância foi embora. Então, Search Tools, Zone of Genius. A outra coisa que a gente consegue definir o nicho é o mais melhor. Ou seja, eu faço a lista de referências e daí eu consigo investigar qual a personalidade, qual a bandeira, qual a comunidade online, qual o posicionamento, tudo que a gente já falou. E daí eu consigo perceber o que eu posso fazer mais ou melhor, tá? Mas pode ser diferente, sinônimo diferente, né? Tipo, o algo a mais, eu tô me referindo aqui, tá? Então, tipo, o que eles fazem e o que é padrão e que eu poderia fazer totalmente diferente dessa lista de referências. Ou então, ou é diferente, né? O algo a mais, ou o melhor. Ou, tipo, o que todos fazem que tá mais ou menos, que eu poderia fazer isso, só que muito melhor, tá? E daí, isso daqui é baseado em concorrência, benchmarking. Então, isso é baseado em demanda de mercado, isso é baseado no processo interno, isso é baseado em concorrência. E o último é, de novo, baseado em processo interno, que é insights, ou seja, eu pensar nicho geográfico, posso determinar, por exemplo, o mercado de bairro. Então, ou atendimento de consultório no Moinhos. Então, o bairro é Moinhos, que eu moro em Porto Alegre, daí eu tô fechando aqui. Então, o posicionamento podia ser geográfico, ele podia ser demográfico, então podia ser assim, a idade da pessoa, o sexo da pessoa, o grau de escolaridade dela. Então, eu poderia nichar por aqui. Estado civil, tipo, para solteiros, para casados, para separados, para enfim. Comportamental, que é algum gatilho específico que leva as pessoas a consumirem meu conteúdo. Por exemplo, Gatorade. Gatorade é uma bebida que tu toma depois do exercício físico. Então, o que acontece é um nicho comportamental. É um mercado comportamental. Tu faz uma coisa e daí tu consome a minha marca. Então, pode ser esse nicho comportamental. Alguma coisa que uma pessoa faça e daí ela te procura.
Ou psicográfico, que é o famoso lifestyle, né? Então que valores que essas pessoas têm, com o que elas se identificam, quais são as motivações delas, quais são os estilos delas, quais são as ambições dessas pessoas. Então é mais sobre linhas de pensamento, sobre o mindset, sobre o que elas acreditam, sobre o estilo de vida delas, tá? E daí eu posso focar em nichar para um estilo de vida específico. Gente, como definir o seu nicho? 4 ideias aí de como definir o nicho. Isso aqui é um conteúdo de ouro, tá? Mentira, o ouro vale menos que esse conteúdo. Então, assim, não te perde seu louco. A gente agora tá nessa fase do não te perde seu louco, que é o seguinte, a gente começou a falar com quem você é, self-assessment, a gente falou de bandeira de comunidade online, e a gente falou de nicho, como definir o teu nicho. E agora a gente vai falar, por último, na parte da estratégia, de como definir público e persona. Como é que eu defino público e persona? É o seguinte, eu escolho um método, tá? Então, por exemplo, assim, eu posso escolher quem me manda DM e daí analisar essas pessoas, se eu já tenho o Instagram da minha marca pessoal. Que idade, qual é o sexo, qual é o psicográfico, o comportamental, o geográfico, aquelas questões que a gente falou antes. Eu analiso as pessoas que me mandaram DM, que são pessoas potencialmente meus clientes, ou seja, pessoas que têm muito a ver com a minha marca pessoal, que estão me buscando, que têm engajamento. Posso analisar pessoas que se interessam pelo meu trabalho, então pedem o preço de, como é que tu trabalha, qual é o preço do teu trabalho. Posso projetar uma pessoa, ou seja, pensar tipo, se eu fosse desenhar meu cliente seria a Maria, porque a Maria tem tudo a ver com o que eu busco num cliente. Ela tem o estilo, ela tem a renda mensal, ela tem, enfim, todas as coisas que tu pensou para tua persona, para o teu público, tá? E daí tu vai lá na Maria e busca ela no LinkedIn. Por quê? Porque lá no LinkedIn vai dizer onde que ela trabalhou, onde que ela já teve experiências fora, se ela já teve, com quem que ela é conectada e o que ela escreve, então uma análise mais profunda, onde que ela estudou. Então tu consegue pensar como que tu pode projetar, ou seja, multiplicar a Maria, ou seja, entender quem é a tua persona, a partir de uma pessoa ideal que existe, e daí tu stalkeia ela no LinkedIn e percebe isso. Então, tem vários métodos aqui de como tu pensar em definir o teu público-alvo, a tua persona. Qual a diferença de público e persona? Gente, público é o teu público-alvo, tá? Então, a partir daquele nicho de mercado que a gente definiu, a gente vai definir o público também. Então, são pessoas de 20 a 25 anos, homens, solteiros, que moram no sul do Brasil, sei lá para que produto é isso, para que serviço é esse, mas finge que é esse público. E o lifestyle deles é super esportista e estilo de vida saudável, alimentação saudável, ama sair com os amigos, tá? E está estudando para o cursinho, sei lá. E daí, esse é o meu público. Esse público meu é o meu público-alvo. A minha persona é quando eu idealizo a partir do meu público-alvo. Então, eu já sei que é meu público-alvo e daí eu idealizo uma persona, ou seja, uma idealização, uma hipótese de pessoa, tá? Que não existe, mas que eu vou conseguir mentalizar, visualizar todos os posts que eu fizer na minha vida, todos os conteúdos que eu fizer na minha vida, eu vou visualizar aquela persona. Então, eu vou dar um nome para esse cara, que vai ser João, e de 20 a 25 anos, tá? Na média de 23, tá? Então, João, 23 anos, estuda para o cursinho? Vou botar Ângulo, que é um tipo de cursinho, uma marca de cursinho. Então, 23 anos, o João, que estuda no Ângulo, mora no sul do Brasil, vou botar Porto Alegre. Então, eu consigo visualizar esse João. Quem é esse João? Então, a persona nada mais é que uma ferramenta para tu conseguir, de maneira mais fácil, criar conteúdo. Porque tu fecha os olhos e tu já imagina o João, tá? Mas como é que eu defino esse público e, consequentemente, como é que eu defino a minha persona? Através desses métodos, tá? Então, quem te manda DM, daí tu analisa essas pessoas e cria um público-alvo em cima delas e extrai uma persona. Ou quem se interessa pelo teu trabalho, buscar uma pessoa que tu acha ideal, um cliente ideal no LinkedIn e analisar as referências dele. Entrar no perfil do Insta, que seja uma referência, ou seja, eu entro no perfil de alguém que fala de marketing digital também, que é minha referência, e vejo quem comenta nos posts dela. Como é que é aquela pessoa que comenta, né? E daí eu consigo criar um público-alvo, por exemplo,
Então, algumas ideias. Ou seja, vou num vídeo de YouTube também, pesquiso lá o meu assunto e vejo quem comenta naqueles vídeos. Eles são o quê? Freelancers? Eles querem entender sobre design? Então, quem é esse público, tá? Eu pego através desses métodos, tá? E analiso os pontos. Daí, o que eu vou analisar depois que eu escolhi um desses métodos? Eu vou analisar quais são as dores desses públicos, o que eles perguntam, quais são as dores deles, o que esse público está buscando, quais são as ambições, os sonhos, o que tira a paciência desse público, o que ele se estressa, o que ele não gosta, quais são os seus maiores sonhos, que a gente já falou, onde esse público quer chegar, a sua ambição, quais são as suas gírias, como é que ele fala, ou ele fala de uma maneira super tradicional, quais são as suas maiores barreiras de crescimento, o que frustra essas pessoas. Eu começo a fazer um mapa mental de entender o que passa na mente desse público. E é assim que eu vou criar o meu público-alvo, tá? Para uma possível dúvida, que todo mundo pergunta sempre a mesma coisa, que é, mas se eu tiver mais de um público? Ótimo, tu pode ter 1, 2, 3 públicos. Mas a questão é, se tu está começando a tua marca pessoal, existe uma teoria que se chama teoria do T, tá? Que é a seguinte, sempre finca o teu T na vertical ali, finca o teu T num primeiro momento, num público específico. Tipo, ó, virei referência. Depois tu abre, depois vai a parte do T na horizontal e tu abre o teu público, tá? Por quê? Porque primeiro é importante tu virar referência para um público, daí depois tu abre, tá? Ok, então como se define o público? E agora, botei aqui, ó, exemplo de persona, daí seria o marketing direcionado, que é isso de visualizar a nossa persona. Então, essa é a Ana, essa é a Helena, elas são as minhas personas. Agora, eu defini o mercado, defini o meu nicho, e agora eu vou definir quem? Definir meu mercado, definir meu nicho, definir meu público, minha persona, e vou definir o quê? Meu posicionamento, que é o seguinte. Como que eu vou falar, eu vou me expressar, qual é o tipo de conteúdo que eu vou criar. Daí, gente, olha só que interessante. Vocês têm conteúdos que inspiram, que dão tendência, que atualizam, que motivam, que educam, que divertem. Tem muitos tipos de conteúdo. É interessante vocês se posicionarem, ter o conteúdo tua marca pessoal de 2 a 3 conteúdos. Por quê? Se tu fizer um conteúdo hoje que inspira, depois diverte, depois educa, depois tendência, depois atualiza, depois blá blá blá, o que vai acontecer? Tu não vai virar referência de conteúdo para nenhum pilar direito. Então, eu, por exemplo, eu escolho de 2 a 3 pilares para os meus clientes, na época que eu fazia para os meus clientes e agora para mim, e foco nisso, tá? Então, eu foco um mais educacional, informativo, para gerar salvos, que é o educacional ou o informativo, ou o de atualização, ou de tendência, e um que é mais para compartilhamento, que é uma coisa mais leve, que é tipo um que inspira, um que motiva, um que diverte, que é para gerar compartilhamento. Mas eu escolho de 2 a 3 posicionamentos e toco bala na produção de conteúdo dentro dessa bússola, escolhendo os meus pilares, tá? Começar com 2 ou 3 posicionamentos, que nem eu disse, tá? E daí, gente, olha só, que loucura. A gente já falou aqui muita coisa que talvez vocês já viram, acompanharam em perfis de marketing ou até em cursos e não conseguiu fazer esse passo a passo, tá? E o que eu tô dando aqui é muito, muito rico, tá? Eu espero de verdade que vocês estudem isso depois, tá? Botem em prática. A gente falou de self-assessment, comunidade, daí agora o mercado, nicho, público-alvo, persona, posicionamento. E para fechar a aula de hoje, tá? Eu vou falar agora de That's All, folks, para estratégia. Agora, planejamento. E planejamento vai ser bem rápido, tá? Porque senão vocês não vão voltar amanhã nessa aula, porque é muita informação. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ser bem rápido, bem sucinta neste planejamento. Mas é muito importante planejamento. Então, como planejar a produção do meu conteúdo? Amanhã a gente vai falar de identidade visual, amanhã a gente vai falar de produção de conteúdo. Então, é importante a gente já falar de planejamento antes, tá? Como que eu planejo, então, o meu conteúdo? Linha editorial. São os temas chaves que tu vai abordar no teu perfil. Então, por exemplo, eu tenho um perfil, eu sou dentista. Eu vou falar o quê? Eu vou falar de procedimentos, eu vou falar de cuidados, eu vou falar de
amor próprio, autoaceitação, sei lá, uma coisa mais bandeira social. E eu vou falar sobre vendas, tá? Que é o que conteúdo de vendas. Então, são pilares na minha linha editorial, tá? Que a gente vai falar melhor amanhã na produção de conteúdo. Mas pensem já, linha editorial, que pilares de conteúdo dentro do nicho que vocês definiram, vocês vão falar. Linha de interesse entre o que você faz e o que o seu cliente quer, tá? Ou seja, existe uma linha tênue, né, entre o que tu quer falar e o que o teu cliente quer ouvir, tá? Então, resposta às perguntas. O que você oferece ou quer oferecer para o teu cliente, tá? E o que o teu cliente quer ou busca de ti. Então, aqui está o seu conteúdo chave, o seu conteúdo de valor, tá? Então, para planejamento, já pensem aí. Meu nicho, certo? O que eu falo? Meu público, meu persona e agora meus pilares de conteúdo. O que eu vou falar dentro do meu nicho, tá? E daí, a gente vai falar aqui uma coisa super importante no planejamento, que é a cada 10 posts que tu fizer, 9 vão ser inbound. O que é inbound? É entrega de valor. Ou seja, tu não vai vender do tipo assim, feedback de o que fulano achou quando comprou meu produto. Antes e depois do fulano. Garantia de preço de devolução. Sei lá, vídeo de depoimento de o que fulano achou do meu produto. Isso tudo é vídeo de conteúdo de vendas, tá? As pessoas não querem ver vendas. Elas não querem ver produto, preço, produto, preço, produto, preço. Elas querem ver coisas de valor. Então, a cada 9 posts, um vai ser de vendas apenas, tá? Palavra-chave. Então, como é que eu faço o planejamento, tá? Então, a gente falou da linha editorial. Então, já pensem, já comecem a pensar nos pilares chaves de vocês. E palavra-chave. Tá? Daí agora a gente sim começa a planejar, tá? Então a gente vai botar uma palavra-chave, uma ideia, um estilo e uma etapa de funil. Que é, Brenda, não entendi nada. Que é simples, tá, gente? Olha só, essa é a última coisa da aula de hoje. Prestem atenção. É como vocês vão planejar o conteúdo de vocês, tá? É o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como que a gente pode fazer isso. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Que é aqui, ó, isso que eu tô falando, tá? Eu abri um Excel, tá? Um Excel, um Drive, enfim, e é aqui que eu vou pensar no meu conteúdo, tá? Então eu vou colocar assim, ó, o meu nicho, qual é o meu nicho, tá? Depois, pilares, que é aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, meu nicho é dentista, tá? Dentista, meu mercado é dentista. Agora, meu subnicho seria o quê? Seria estética, tá? Eu nem sei qual é o subnicho de dentistas, né? Por exemplo, o dentista para criança, odontopediatra. Então, enfim, daí nicho, subnicho. Daí aqui, gente, vocês vão botar os pilares, ou seja, os pilares de conteúdo que vocês vão falar, tá? Então, cuidados, procedimentos, vendas, alguma coisa sobre, se eu sou odontopediatra, por exemplo, alguma coisa sobre educação infantil. Por quê? Porque daí já vai com a bandeira sobre a educação que gera mais identificação, né? Beleza. Daí, aqui, depois dos pilares, eu vou botar a palavra-chave. Então, assim, eu vou falar sobre cuidados. Ok, isso é um pilar. Daí, palavra-chave, care. Eu vou falar sobre care. Daí aqui tu pode botar a ideia do teu post, do teu conteúdo. Seja ele um vídeo, uma foto, um artigo, enfim. No Instagram, né? Foto, um vídeo. E daí tu vai botar aqui, ó, dicas para evitar as cáries. Isso é uma ideia, tá? Dica para evitar cárie é uma coisa mais informativa, mais educacional. Então vai gerar mais salvos. Eu colori em verde os salvos aqui. Mas se fosse, por exemplo, para gerar compartilhamento, seria uma coisa mais tipo um meme de, sei lá, muitos doces e a minha cárie, 2 pontos de sabe aqueles memes engraçados? Então seria uma coisa mais divertida, o que geraria mais compartilhamento, mais do que salvo. Tende a gerar mais isso. Então, eu pintaria aqui no compartilhado. Por que eu fiz essa divisão de compartilhado salvo? Porque isso a gente vai falar na produção de conteúdo amanhã, que é muito importante esse equilíbrio. E daí eu já venho no meu planejamento e já coloco as ideias aqui e pintadinho o que vai gerar mais. Vai gerar mais salvo, mais compartilhamento. Que amanhã eu vou dar essa continuidade de por que isso é importante, por que isso vai fazer o teu Instagram crescer.
E a etapa de funil, a gente vai falar amanhã também, que é a gente precisa fazer com que o nosso cliente compre, né, da gente, porque, enfim, a gente não vive de ar, a gente não vive de folhas de sol, a gente precisa de dinheiro, né? Então, não tem nada de errado nisso. Então, a gente vai falar aqui topo de funil, qualificação de funil e decisão de compra. Ou seja, a gente tem que começar a investir em conteúdos mais abrangentes, que atraiam as pessoas, e depois a gente vai nichar esse funil até chegar no conteúdo de vendas, tá? Por quê? Porque o cliente ele precisa de um processo de compra, ele precisa de um conteúdo mais abrangente, depois ele vai para um reconhecimento de marca, ou seja, para entender que aquilo é importante por alguma forma, daí tu dá dicas sobre como está a Kari, e até o final, que é um conteúdo de vendas, onde tu bota o feedback de um cliente que te elogiou depois de uma consulta. Então, isso aqui é sobre funil, é sobre as etapas de compra. É uma coisa mais abrangente para atrair? É uma coisa para reconhecer o problema? Ou é uma coisa para vender? Tá? Daí eu já boto aqui a etapa de compra. Então, isso aqui é um planejamento para vocês começarem a produção de conteúdo de vocês, tá? Não precisa, tá, fazer isso, mas é a forma que eu, Brenda, acho que fica organizado e eu consigo me organizar mentalmente para produzir muito conteúdo em um tempo curto, tá? Que a gente vai falar isso amanhã também sobre produção de conteúdo, tá? Gente, o que acontece? Hoje a gente já falou muito, tá? Eu espero que vocês tenham amado esse primeiro dia. Eu estou aqui sem saliva já, de tanto conteúdo. E é o seguinte, amanhã a gente vai falar de identidade visual, como deixar os seus posts bonitos, como deixar o teu feed bonito, organizado, ter uma marca memorável, como criar uma paleta de cores, como criar conteúdo bom, foda, que as pessoas lembrem, que as pessoas salvam, que as pessoas compartilham. Isso tudo a gente vai falar amanhã, tá? Pra hoje, era isso. Era estratégia, era planejamento. Já tem muita coisa pra fazer, né? Claro, esse conteúdo tu vai poder ver, rever, até eu tirar do ar. Mas aproveitem muito, tá? Aproveitem muito esse treinamento. De novo, me marquem no Instagram, tá? Por quê? Porque, primeira coisa, tu vai incentivar o meu trabalho. Se tu acha que meu trabalho é bom, me incentiva. Eu quero me sentir motivada também, assim como eu espero ter te motivado, pelo menos um pouco. E daí, ó, gente, é scalc.brenda, tá? Por quê? Porque daí também, além de eu ficar motivada, eu vou ver quem assistiu a aula e vou mandar o material em PDF, tá? Porque se vocês viram, tem muita coisa escrita, né? E que mais? Amanhã, então, terça-feira, última aula, treinamento gratuito, marcas pessoais. Quero ver todo mundo aí bombando, se alavancando, vivendo das suas paixões, que a vida é muito curta para ser miserável no teu trabalho, para não gostar do que tu faz, ter uma marca não memorável. A vida é muito curta para isso. E que mais? Sim, o Você de Amanhã, que é a mentoria paga, tá? Como é que vai funcionar rapidamente? 2 semanas, tá? Então, o que a gente tá vendo aqui é rapidamente 3 dias. No Você de Amanhã é 2 semanas, só que eu falo com muito mais calma, tem muito mais material para cada mentoria. E é das 7 às 8 da manhã todo dia. Por quê? Porque eu quero que as pessoas comecem o dia borbulhando de ideias. Ideia é um grupo, todo grupo online junto, ao mesmo tempo, a mentoria ao vivo, e são 2 semanas, tá? É uma experiência incrível, tá? E a gente vai falar de estratégia até tráfego pago. Então, a gente vai passar por iscas digitais, a gente vai passar por como exponencializar. A gente fala isso de uma maneira assim, ó. O treinamento, vocês já viram que é muito conteúdo. E o treinamento é tipo, sei lá, 5% do que acontece no pago, tá? Já fiquem pensando se vocês querem participar do treinamento, porque as vagas são muito, muito, muito... muito... Como é que fala? Elas são específicas, elas são... Meu Deus, fugiu a palavra aqui, peraí. Limitadas! Achei a palavra, tive que dar um pause na apresentação. Limitadas, tá? Então, não vai ser para sempre o carrinho aberto, o carrinho não vai ficar aberto para sempre. Mas eu já adianto que se vocês tiverem interesse, já me avisem, me mandem pro DM, porque
depois, no último dia, no terceiro dia, eu vou abrir para o treinamento do Você de Amanhã das 2 semanas, tá? E é isso, pessoal. Vejo vocês amanhã, sempre lembrando que o acesso vem por e-mail no link, tá? Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham curtido muito. E agora, bora estudar, bora botar na prática, bora alavancar essa marca pessoal. Beijo!